Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos nessa noite para adorar ao Senhor. Acabamos de ouvir um belíssimo instrumental de uma canção que em sua letra diz: Te louvarei, não importam as circunstâncias. Talvez nós estamos numa circunstância bem atípica, nesses dias, nesses meses, na verdade. Estamos aí de máscara ainda, estamos longe um dos outros, estamos em um novo formato de culto. Mas mesmo assim, não importam as circunstâncias. O nosso Deus, Ele merece ser adorado, merece ser louvado de todo o nosso coração. Por isso eu te convido a ficar de pé agora, para juntos nós adorarmos a esse Senhor que merece toda a honra, todo o louvor, como um só corpo. Pois somos uma igreja formada de diversos membros diferentes em suas funções, em seu jeito de ser, em seu jeito de agir, em seu jeito de demonstrar amor, mas sabemos que acima do cabeça, que é Cristo, nós somos membros de uma mesma família. Por isso nós podemos adorar ao Senhor com o coração em paz, de que nós somos uma família e que nós somos unidos através de Jesus Cristo. E que você possa adorar nessa noite, que você possa se entregar, que você possa cantar, declarar o que você sente por Jesus nessa noite. E nós cantaremos juntos como uma só voz. As palmas ao Senhor, vamos juntos. Vamos mais rápido lá para chegar o tempo, vamos lá. Tchá, tchá, assim ó. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta-te, ergue a voz para declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. A estrela da manhã,
louvamos, Rei Jesus, nessa noite, com toda alegria, com toda celebração, por tudo que o Senhor tem nos dado, e muito mais pelo que Tu és, Pai. Nós Te louvamos nessa noite, engrandecemos, glorificamos o Teu nome, pois o Senhor é o Deus de todo amor, de toda misericórdia, de toda bondade, de toda alegria. E nós Te louvaremos como igreja de Deus, de Jesus. Tua igreja canta-te a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta-te, é a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Hey, Tu és o Rei. Hey, Tu és o Rei. Glória ao Rei. Todo louvor a Ti, Jesus. Todo louvor a Ti. Senhor, nós Te adoramos, Pai, com todo o nosso coração, Pai. Nós adoramos, Pai, pela Tua grandeza, Pai, por tudo que o Senhor é, sempre foi em nossas vidas, Pai. Nós Te adoramos, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que através da palavra fez existir todas as coisas, que nos trouxe a existência, que nos trouxe vida, que nos trouxe fôlego, que nos trouxe com um propósito, de sermos a imagem e semelhança de Deus, de habitarmos essa terra e de proclamarmos a glória daquele que nos criou. Te adoramos, Deus Filho, Te adoramos, Jesus Cristo. Jesus, Te adoramos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Seu exemplo, pela Sua submissão, por tudo que o Senhor fez na cruz, por tudo que o Senhor fez em romper os grilhões do pecado, as cadeias que nos prendiam foram soltas, pela Tua obediência, Jesus, e nós Te adoramos, pois estás exaltado à direita de Deus, e nós adoramos o Deus Espírito Santo também, aquele que habita em nós, aquele que nos move, aquele que é o sopro do nosso coração, da nossa alma, de tudo que nós somos, aquele que nos guia, aquele que nos orienta, aquele que faz os dons efetuarem a sua função na igreja e edifica as nossas vidas através dos nossos irmãos, através de tudo que tem feito em nosso meio. Nós adoramos Você, nós Te adoramos, Senhor, nós adoramos Deus Trino, nós adoramos o Pai, adoramos o Filho, adoramos o Espírito Santo, e nós vamos adorar através dessa canção, declarar essas verdades. Nós adoramos o Deus que é 3 em 1, o Deus que tem um propósito, um Deus que habita nos céus, mas habita também em nosso coração. E enquanto nós adoramos, você pode trazer dízimos e ofertas. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, fique à vontade para vir aqui na frente. Visitante, não se constranja, é algo particular dos membros, mas se você quiser também pode participar. Enquanto nós declaramos, proclamamos essa canção, você pode trazer seu dízimo e sua oferta. Nosso Pai, o eterno Deus, único Criador, todo-poderoso, através do Santo Espírito, nos deu Seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai. Eu creio em Cristo, o Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é 3 em 1.
na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Sofreu ali na cruz, em ti sou perdoado. Desceu na escuridão e em vida e glória subiu, para sempre exaltado. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo o Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Creio em ti, Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Nós cremos, creio em ti, Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus Cristo é Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo o Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus, pois eu creio no nome de Jesus, pois eu creio no nome, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio na eternidade, no puro nascimento, na comunhão dos santos, na santa igreja. Creio na ressurreição quando Jesus voltar, pois eu creio no nome de Jesus. Nós cremos, cantaremos. Hey! Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo o Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo o Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará,
Só esse nome, todos os aplausos, todas as honras, glórias ao nome de Jesus. Oh Jesus, como é bom cantar essas verdades, Pai. Cantar aquilo que nós cremos, Pai. Essas músicas não são meras músicas, Senhor. São declarações de amor, declarações de fé e de esperança. Quando nós declaramos, quando Jesus voltar, creio na ressurreição, quando seremos levantados, quando receberemos um novo corpo glorificado, quando nós estaremos contigo, Jesus, grandioso dia, que dia maravilhoso, Pai. Como é bom poder antecipar um pouco desse momento através do louvor, da adoração, falando contigo, declarando nosso amor, Senhor. Mas enquanto somos igreja militante, Pai, e não igreja glorificada, enquanto estamos aqui na terra, Pai, aguardando a sua vinda, Senhor, que nós possamos proclamar o teu reino, que nós possamos ser arautos do rei, que nós possamos ser pessoas levadas a lugares onde o reino das trevas habita, para levar a luz, para levar a mensagem. Usa-nos, Pai, tira toda a timidez, tira toda a negociação do nosso coração, Pai. Tira todo o subjugo, todo o julgamento dos nossos corações, Pai. Tira de nós, Pai, o interesse nesse reino e dá-nos o interesse do reino dos céus. Que a nossa mente esteja focada nas coisas celestes, na manifestação do reino da luz, do reino da gloriosa luz, revelada através dos filhos de Deus. E estamos aqui entre filhos de Deus, Jesus, e declaramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Declaramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Jesus. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. O reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Irmãos, nós erramos o tom aqui, mas eu acho que não vamos, né? Nós vamos ter que dizer, a gente errou mesmo. Mas vamos fazer essa música uma só voz. Quem sabe esse erro é para o Senhor poder nos dar esse momento. A gente podia reiniciá-la agora normal, mas eu acho que a gente podia cantá-la uma só voz. Vamos cantar ela. Teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A
tua igreja te adora. Eu te convido agora nesse ambiente de adoração, declarar palavras ao Senhor. Declare a Ele o quanto você o adora, o quanto você o ama nessa noite. Declare a Ele, declare a Ele. Vamos aproveitar esse momento para declarar ao Senhor. Senhor, nós te adoramos nessa noite, te adoramos por tudo que o Senhor é. Queremos manifestar o reino na terra, Pai. Nós queremos fazer o nosso melhor, Pai, para poder manifestar esse reino na terra. Nós queremos fazer o nosso melhor em nossas famílias. Nós queremos fazer o nosso melhor em nossa casa, no nosso trabalho. Nós queremos, Pai, ser discípulos de Jesus aonde nós estivermos, Pai. Que o Senhor venha, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Declarar os reinos, suas vozes. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Vamos levantar as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Só o Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. A dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Vamos uma última vez. Teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Te adoramos, Senhor. Glorificamos o teu nome, Jesus. Senhor Jesus, nós como igreja do Senhor nos reunimos para declarar que o Senhor é adorado, o Senhor é bendito, só o seu nome é exaltado e não há nenhum outro nome que nós queremos que se revele essa noite, que se manifeste essa noite.
Fecha os nossos olhos, as nossas percepções para tudo aquilo que não é teu, para que o nosso foco, nossos olhos, nossa expectativa seja colocada no Senhor. Deus, coloca os nossos olhos em Ti, porque o Senhor é que está sentado nesse alto e sublime trono. Ó Deus, trono de majestade, glória, de poder, um reino inabalável, cheio de misericórdia, fidelidade e bondade, o qual nós adoramos e rendemos graças essa noite em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se sentar, por gentileza. Obrigado pela ministração da nossa equipe de louvor e adoração. Quero dar as boas-vindas às pessoas que estão nos assistindo aí pela internet. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas essa noite. Que bom poder receber você e a sua família conosco nessa celebração. E você que veio à nossa celebração especial, não sei se nós estamos aqui encontrando visitantes, né, de primeira vez, que escolheram a pandemia para vir na igreja a primeira vez. Que legal. Se você está aqui hoje pela primeira vez, você tem direito a um presente que nós preparamos para você especial. Na saída da igreja, debaixo do telão de boas-vindas, você vai encontrar o seu kit para você retirar, tá bom? E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como eu disse, não dá para saber, o pessoal de máscara, às vezes eu pergunto para alguém na semana do aniversário, né, ligo para o aniversariante, falo, olha, parece que eu não tenho visto você na igreja, está tudo bem e tal, né, esse tempo de pandemia, está assistindo em casa? Não, pastor, estava terça-feira, e ele fica realmente meio constrangedor. Então, parei de perguntar, espero que você que tem condições de vir, venha presencial, e você esteja assistindo pela internet, e nós estejamos aí alcançando os nossos membros, nossos irmãos, nossas irmãs, que estamos sentindo muita falta da nossa reunião presencial, completa e plena também. Mas a gente desistiu de esperar a pandemia passar, tá bom? Então, por falar em desistir da pandemia passar, nós queremos lembrar você que nós estamos aí agora, hoje, né, começando, ou melhor, hoje, celebrando o Dia dos Pais. Eu quero orar primeiro pelos pais que estão aqui conosco, e os pais também que estão nos assistindo pela internet. Por favor, os papais, levante a mão só para eu ver aí quem que são os pais. Aí, levantou a mão, agora levanta de corpo. Fica em pé na sua cadeira, no seu lugar, que eu quero orar com você. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e louvar a Deus pela sua presença aqui conosco também, e os papais que nos assistem lá. Senhor, nós queremos agradecer pelo presente da paternidade. Obrigado pelos papais que estão aqui conosco, papais mais jovens, papais mais velhos, papais que já têm netos, papais, ó Deus, que têm filhos recém-nascidos. Nós queremos agradecer ao Senhor por o Senhor ter sustentado esses homens até aqui, ter abençoado com o dom da paternidade. Nós também pedimos o teu conforto para aquelas pessoas que estão sentindo saudade do papai, que já faleceu, que já não está mais aqui, ou que está distante, morando numa outra cidade. Senhor, conforte o coração. Pedimos também o teu consolo para aqueles papais que hoje, Pai, têm que lidar com a perda de um filho, do falecimento de uma filha, que o Senhor possa confortar esses papais com a sua presença também, e que esse Dia dos Pais seja celebrado com a graça e com o poder do nome de Jesus sobre nós. Amém, amém. Feliz Dia dos Pais, tá? Deus te abençoe poderosamente e possa abençoar a sua vida e o seu coração. Bom, como eu disse, nós desistimos de esperar a pandemia passar, que a gente fica nessa, vai, não vai, vai, não vai. Ô Ana, tem um aviso aí para você colocar para mim, fazendo favor, é que nós estamos agora, na próxima semana, começando um curso online. E nós vamos fazer isso. A nossa equipe de liderança, né, já tem um curso online que está rolando há 2 meses praticamente, onde eles têm acesso ao Google Classroom, onde pode ter vídeos, um questionário, um PDF para eles assistirem, para eles verem lá e poderem se desenvolver. Mas nós queremos oportunizar agora um curso para toda a igreja. E o nosso estudo bíblico avançado tem que voltar, que é aquele estudo bíblico que nós fazemos às quintas-feiras à noite, lembra? E nós vamos agora fazer um protótipo, um modelo aqui híbrido. O que é um curso híbrido? Ele é presencial e online ao mesmo tempo. Então você, a partir de quinta-feira, pode participar conosco de um curso que vai ser oferecido aqui presencialmente. Nós vamos fazer uma grande sala de aula aqui nesse lugar, com isolamento social, todas as quintas-feiras, e faremos isso durante 4 semanas. Você que não pode vir, você que nos assiste pela internet, essa é a boa notícia para você, você terá mais um dia para poder frequentar a nossa comunidade online, participando do nosso curso que tem por título o Contra a Cultura Cristã. O cristão, ou o discípulo de Jesus, diante da política, diante da economia, diante da cultura e também diante da mídia, ou da mídia social. Como que é a resposta cristã para temas tão polêmicos como esse? Como deve ser uma postura de um discípulo de Jesus diante dessas circunstâncias? E nós vamos oferecer material para vocês, PDF, que será postado nas nossas redes sociais, e você pode estar presente
às 20 horas aqui todas as quintas-feiras, ou assistir online. Mas atenção a um detalhe: você que pode vir presencialmente, venha, porque você tem interação, perguntas, você tem um ambiente, né, de aprendizagem ainda melhor. E você que vai assistir pela internet, você que vai acompanhar pela internet, você só tem o horário do dia. Esse vídeo não ficará postado para você assistir depois e refazer. Nossa proposta é que o curso aconteça naquele horário. Ah, pastor, mas não poderia deixar disponível para a gente assistir depois? Mas a gente perde a proposta de a gente fazer algo concentrado no dia e as pessoas se planejarem e irem com a dedicação exclusiva para isso, tá bom? Então, para ter um melhor aproveitamento, uma melhor adesão ainda, nós queremos que você que pode vir presencial, quinta-feira, às 20 horas, é o nosso primeiro tema, o discípulo de Jesus e a cultura. Pode estar aqui? Seja bem-vindo, estará organizado. É um curso rápido, ele terá duração de 1h e 15 ao máximo, tá bom? E nós vamos fazer aqui em formato de sala de aula. E você vai assistir no conforto da sua casa. E a gente está preparando algo ainda melhor para a nossa comunidade de internautas ou das pessoas que não podem vir à nossa comunidade. A gente não sabe quando isso vai passar. Então, nosso conselho autorizou a compra de mais uma câmera de última geração, e nós vamos agora oportunizar uma câmera ainda de melhor qualidade, com melhor recurso, e você que está na sua casa vai ver que nós também estamos cuidando para poder atingir você e alcançar a sua família da melhor maneira possível, dentro das nossas limitações de espaço, dentro das nossas limitações de recursos. Nós queremos alcançar a sua casa e fazer o melhor. Então, esperamos que domingo que vem nós já tenhamos essa oportunidade de ter a nova câmera aqui operando, e a nossa equipe de mídia tem trabalhado, tem dado ideias, eles são fantásticos e têm sonhado para essa igreja algo maravilhoso, para que as pessoas possam ter uma boa experiência, tanto presencialmente como também online, tá bom? A gente agradece a sua generosidade, seu investimento. Tudo isso só pode ser feito graças à sua contribuição financeira, e a gente pode pensar cada vez mais e cada vez melhor, tá bom? Então, não precisa fazer inscrição para o curso. Quinta-feira, 20 horas, aqui começa a nossa ministração, e também online das 20 até as 21 horas. Depois disso, só quinta-feira a próxima, tá joia? Hoje eu gostaria de falar com você um tema muito, muito especial. Por que o tema é especial? Porque geralmente eu preparo a mensagem e já tenho algo já queimando no meu coração durante a semana. E durante toda a semana eu tinha um tema específico que era sobre as máscaras. Eu queria aproveitar esse período que está todo mundo de máscara, falar sobre as máscaras que nós usamos e como retirá-las da nossa vida, embora estejamos mascarados, protegendo contra a pandemia. Estava tudo organizado, preparado, esse tema já estava pronto, e essa manhã, quando eu acordei com uma palavra, mas assim, sabe, como se fosse um sonho, meio dormindo, meio acordado, e veio a frase certinha na minha cabeça assim, a palavra dizia exatamente isso: supérfluo não sacia. Só isso, supérfluo não sacia. E eu rodei na cama com aquele tema, e eu fiquei, já era, acho que era umas 7h15 da manhã, eu ali com aquele, rodei para um lado, rodei para o outro, supérfluo não sacia. E aí veio um texto bíblico que eu tive que pesquisar a referência depois, que dizia assim, esse texto: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é comida, naquilo que não sacia? Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não sacia? E então eu levantei, pulei da cama, peguei a Bíblia, pesquisei Isaías 55, o texto dizia exatamente isso, e o tema que eu gostaria de compartilhar com você é um tema mudado, é um tema transformado. Eu acredito que vai servir para você que está aqui, para você que nos assiste pela internet. Eu acredito que há um propósito para ser falado dessa temática essa noite. E o tema é supérfluo não sacia e esforço não satisfaz. Supérfluo não sacia e esforço não satisfaz. O que isso quer significar? Bom, eu li uma frase há um tempo atrás que eu descobri o seguinte, que uma vida que busca as coisas supérfluas se torna uma vida supérflua. Então eu trouxe essa frase para você ficar com ela, e talvez ela fale ao seu coração, e talvez ela ajude você a meditar um pouquinho mais sobre isso que queremos abordar essa noite. A busca pelas coisas supérfluas da vida deixa a vida supérflua. Uma pessoa que investe seu tempo, sua vida, seus recursos, seus esforços em buscar coisas banais, coisas desnecessárias e coisas supérfluas, acaba se tornando supérfluo. Eu pergunto para você, você já conviveu com alguém, ou convive com alguém, no seu círculo social, que é uma pessoa altamente supérflua? Você já saiu de uma conversa e com a sua esposa no carro, talvez, ou com seu amigo, voltando daquela conversa, você disse: o fulano é tão supérfluo, né? O que isso significa?
Quando nós usamos essa frase direcionada a uma pessoa, nós dizemos que essa pessoa, ela não tem cultura, ela não tem conteúdo. E nós não estamos falando de formação acadêmica, nós não estamos falando de falar outras línguas estrangeiras, nós não estamos falando em currículo profissional, nós estamos falando de sentido de vida. Tem muitas pessoas com as quais nós convivemos que são pessoas fúteis, banais. A busca delas é no supérfluo, e a busca constante pelo supérfluo deixa a pessoa supérflua. Tudo que ela fala não nos toca, não nos motiva. Parece ser um sacrilégio estar na companhia dessa pessoa, porque vai se tornando tão superficial, tão raso, que a gente não aprende nada, não é produtivo, não é uma relação onde a gente possa retirar algo de proveitoso, algo de conteúdo para nós. E muitas vezes nós estamos cercados de pessoas assim, fúteis, supérfluas, onde as palavras delas não são sobre legado, as palavras delas não se relacionam a propósito, a palavra dela não se relaciona a sentido de vida, parece uma perda de tempo, uma perda de vida voltada apenas para a superficialidade e para a rasura das coisas da vida. Agora eu quero inverter a pergunta, porque todos nós, eu tenho certeza que convivemos com alguém ou já tivemos esse convívio com pessoas fúteis e supérfluas, mas eu quero perguntar para você uma pergunta um pouco constrangedora para essa noite. Não seria você uma pessoa supérflua? Não seria você uma pessoa fútil? Não seria você uma pessoa que esteja correndo atrás do vento, tentando agarrar aquilo que não é concreto, tentando fazer aquilo que não é necessário, tentando possuir aquilo que não satisfaz, tentando viver uma vida que não tem resultado, não tem conteúdo, não tem propósito, não tem exuberância, não tem vitamina? Não seria você, ou não seria eu, uma pessoa fútil, ao ponto de as nossas conversas ser sempre voltadas para as futilidades que buscamos, as coisas que vivemos na rasura da vida, no nível simplesmente do banal, no nível daquilo que é desnecessário? Eu pergunto para você, você já fez essa autoavaliação? Você já perguntou para você se a sua companhia traz conteúdo para as pessoas? Se a sua companhia gera propósito, senso de vida, se gera inspiração? Porque se nós cansamos de conviver com pessoas fúteis, é provável que algumas pessoas estejam cansadas de conviver conosco. Tamanha e dada a proporção da nossa futilidade e da nossa vida supérflua. O termo supérfluo significa aquilo que não é necessário, aquilo que você pode viver sem, aquilo que é banal, irrisório, sem valor, sem conteúdo. E muitas vezes uma vida que busca supérfluo se torna uma vida supérflua. Bom, eu não tenho tempo para explorar aqui para vocês e dizer quais seriam os principais elementos da superficialidade da sociedade atual. Mas a superficialidade da sociedade atual rima com futilidade. As músicas são fúteis. A vida parece se tornar fútil. O nosso padrão, nosso projeto de vida parece ser fútil. Se volta para as coisas transitórias da vida. E eu faço essa reflexão para a minha vida e para a sua vida. Se nós estamos baseando os nossos corações nas coisas transitórias, passageiras e nas coisas vaporosas da vida, nós estamos baseados na futilidade. Se a nossa vida se resume a uma balada, se a nossa vida se resume à aquisição de um bem patrimonial, se a nossa vida se resume a relacionamentos e a conquista de tais, se a nossa vida se resume a posição ou a sucesso pessoal, nós estamos baseando nossa vida em coisas transitórias e passageiras, portanto nossa vida é fútil. Se as nossas conversas giram em torno de patrimônio e bens pessoais, nossa vida se torna supérflua demais. Se a nossa conversa gira em torno de saúde corporal, de estética e de beleza, nós estamos diante de coisas fúteis demais, porque a estética vai embora. E a saúde também, por muitas vezes nós não temos uma morte tão agradável, é uma morte que vem da decadência da própria saúde e faz parte da vida de todo ser humano. Se a nossa vida se gira em torno das nossas conquistas e do volume das nossas aquisições, também é fútil demais, porque é passageiro, porque tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde, tem hora que a gente está bonito, tem hora que a gente está feio, tem hora que a gente está saudável, tem hora que a gente está doente, tem hora que a gente tem dinheiro, tem hora que a gente não tem dinheiro. Tudo isso e mais algumas coisas que você pode estar agora alinhavando no seu coração e classificando na sua vida, são coisas banais e supérfluas, ou seja, desnecessárias.
Por que nós falamos que são supérfluos e banais? Porque existe alguma coisa essencial na vida do ser humano que nós estamos deixando para trás, que nós estamos abrindo mão de experimentar. E a grande verdade é que a cultura atual aprendeu a lidar com isso, aprendeu a soterrar o nosso coração com as coisas desnecessárias e banais, para que a gente fique tão ocupado com elas, tão perdido com elas, tão focado com elas, que de repente a gente esquece do que é essencial. É o marido que abandonou a família, o convívio familiar, a saúde relacional e matrimonial, para focar na sua profissão, e ele colocou todo o seu desejo em coisas que a sua família não precisava, e ele baseou-se no supérfluo para conquistar a felicidade, agora está sozinho, sem casa. Uma vez eu aconselhei um casal de alto padrão financeiro, isso também acontece com gente que também tem pouco padrão financeiro, mas eu quero mostrar para você uma coisa interessante. Uma discussão relacional, e eu estava ali no meio daquele tumulto, foi logo no começo do meu ministério, nem experiência pastoral eu tinha, mas isso gravou meu coração, faz pelo menos uns 13 anos essa conversa. Ele, um homem muito bem sucedido, dentista, muito conhecido, muito bem sucedido, viajava, fazia palestras e treinamentos e tal, e a sua esposa, que ajudava em casa e também no secretariado da própria clínica, que estava crescendo bastante, e os dois em crise. E ela falando: você não dá atenção para nós temos 2 crianças lindas, maravilhosas, e você não volta-se para casa e não sei o quê, você não dá atenção para mim, você não me dá valor. Ele olhou para ela e disse assim: não te dou valor? E aquela BMW na garagem, eu estou dizendo que eu vivi, tá bom? Não é uma história contada e fajuta. E aquela BMW naquela garagem, você acha que qualquer mulher consegue ter o que você tem, o que eu posso te dar? Ela disse: eu trocaria aquela BMW por qualquer carro, eu ficaria sem carro, para poder ter você dentro da nossa casa e ser um marido amoroso e carinhoso que você era, antes de ficar vidrado nesse negócio de ter e possuir. O mundo que nós vivemos é um mundo que lança sobre nós um entulho de necessidade. Parece que está faltando sempre alguma coisa para nós. Eu tenho trabalhado um pouco sobre isso, escrito um pouco sobre essa ideia. Eu tenho gerado um pensamento, espero logo poder compartilhar isso com vocês, que se chama síndrome da necessidade. A gente vive, ou melhor, síndrome da escassez, porque a gente vive numa sociedade de necessidade. Parece que falta o tempo todo. Parece que falta saúde, falta corpo atlético, falta dinheiro, falta carro novo, falta casa própria, falta cabelo, falta tudo, não é verdade? Sempre está faltando alguma coisa. E a nossa sociedade pós-moderna se fundamenta no âmbito da necessidade. E a necessidade tem 3 formas de aparecer na nossa vida. 1, por aquilo que fazem conosco, que se chama de marketing. 2, pelas circunstâncias que vivemos e que muitas vezes nos privam de algumas coisas. E 3, a nossa própria vida, a nossa própria formação mental, psicológica e biológica, que nos movimenta a preenchimento de um vazio interior que nós temos e todos nós possuímos. A grande verdade é que uma vida supérflua se baseia no constante busca de preencher um vazio que está sendo gerado em nós, baseado no sentimento de necessidade, e eu chamo isso de síndrome de escassez. Sempre está faltando alguma coisa, sempre está faltando carinho, sempre está faltando amor, sempre está faltando dinheiro, sempre está faltando beleza, sempre está faltando, queridos. Ou eu estou falando uma mentira, ou eu vivo num outro planeta, ou eu avalio uma outra sociedade que não é a nossa. O tempo todo nós somos assaltados por esse sentimento de escassez, de necessidade, de falta. Primeiro vamos lá para o marketing. O marketing é a melhor estrutura que casou nos nossos dias modernos com a mídia social, para poder lançar sobre o nosso coração e para poder desenhar e formatar a nossa vida para a necessidade. A cultura propagandista com a qual nós lidamos, ela é feroz demais, queridos. Ela sempre coloca um padrão elevado que eu não alcanço para poder atingir uma outra expectativa e correr atrás do vento. E o sábio Salomão já disse: ter tudo, possuir tudo, toda a riqueza eu tive. E isso é correr atrás do vento, ter toda a beleza, ter toda a boniteza, como diz lá no Nordeste. Isso aí também é correr atrás do vento. Ser chamado pelos grandes, sentar entre os maiorais, isso também é correr atrás do vento. No final de tudo, o Salomão vai dizer o que é que vale a pena, mas eu não vou dar esse spoiler agora, eu vou esperar um pouquinho para você entender onde nós queremos chegar. O marketing banhou a nossa vida de necessidade, queridos.
Tudo é o que nós não temos, tudo é o que nós precisamos, tudo é aquilo que é necessário para nós, e nós estamos soterrados de futilidades. Tem gente brigando no casamento por futilidade, e a futilidade pode ser uma nova TV, pode ser um novo celular, pode ser um carro novo, pode ser mais dinheiro, pode ser, sei lá, uma casa nova, a reforma da cozinha, o espaço gourmet. Tem gente brigando como se isso fosse o mais essencial. Tem gente rompendo amizades, sociedades saudáveis, gente do bem, gente da paz, que está vivendo no supérfluo, buscando aquilo que não pode agarrar, perdendo aquilo que é mais valioso. Eu não sei se essa palavra é para você que está aqui ou para você que está na internet, mas é para alguém. Eu digo, porque isso me tocou tão forte no coração essa manhã, porque nós somos a sociedade da propaganda e do marketing, e nós estamos sofrendo com a síndrome da escassez. Está faltando algo, não está? Você não veio aqui para a igreja, está faltando algo para a minha vida. Bom, talvez não esteja faltando algo, porque você fica vendo o Facebook, e fica vendo as postagens das amigas que estão melhor que você, mais magras que você, com mais chapinha não, com mais progressiva que você, com mais luzes que você. Talvez você não esteja tão mal assim, porque você está olhando seu amigo que agora fez uma viagem, ou que comprou um novo carro bem no meio da pandemia, enquanto você está vendendo o seu para poder pagar as contas, ele está comprando um novo. Talvez você não esteja vivendo isso, mas talvez você esteja vivendo a síndrome da necessidade baseada nas circunstâncias, porque muita gente está vivendo isso agora. Gente está passando uma necessidade, tem ausência na sua vida, não porque ela está objetivando algo banhado de marketing, e não porque ela busca como uma pessoa supérflua e frenética, mas porque está vivendo uma privação na sua vida. Foi dispensada do seu trabalho, perdeu pela metade seus dividendos econômicos, viu o seu capital diminuir diante da crise da pandemia, e talvez esteja falando com pessoas que estão vivendo em necessidade, uma necessidade séria, verdadeira, correspondente e justificável. E a vida também nos permite isso. Às vezes a necessidade também é física. Eu convivo com gente que teve a sua saúde inibida. Acho interessante, os meus pais estão pescando agora, depois de, acho que foram 9 meses direto, fazendo tratamento contra o câncer. Primeiro minha mãe, depois o meu pai. E eles estão pescando, e aí recebi uma mensagem dizendo que quando eles chegaram lá no lugar da pescaria, eles choraram. Uma coisa tão banal para as pessoas saírem daqui, visitar outro estado, pegar uma varinha de pescar e ficar lá numa sei lá, uma cabana, alguma coisa, pescando durante o final de semana. Uma coisa tão banal para as pessoas, mas tão interessante, tão forte para eles. Por quê? Por causa da necessidade. A necessidade promovida pela saúde, pelas circunstâncias. E tem gente que vive isso, problemas na saúde, problemas financeiros, problemas relacionais por causa da distância, e gera aquela necessidade. Isso é verdadeiro e autêntico. Mas também tem o terceiro tripé. A propaganda, a necessidade pelas circunstâncias, e nós temos a vida. Porque a vida é uma busca, queridos. A vida é uma busca constante. A vida é um interesse por preencher esse vazio, por tentar encontrar algo que nos satisfaça, algo que nos preencha, algo que nos diga: ei, você vale a pena, ei, você vale alguma coisa. A busca da vida é uma busca constante para dizer: eu encontrei um sentido, eu encontrei um propósito de estar aqui. Eu não nasci, eu não fui trazido por uma cegonha, eu não caí do céu como meteoro, eu estou aqui com um objetivo, com um propósito. Há uma razão para eu existir. A vida humana é tomada por isso. Você procura isso, você procura isso, você procura isso, eu procuro isso o tempo todo. O problema é que nós desviamos essa busca, nós desviamos essa caça e começamos a então nos satisfazer com ouro, com materiais, com bens particulares. Nós começamos a nos satisfazer com sexo, com prazeres, com entretenimento social. Nós começamos a nos envolver com mais pessoas, com mais coisas, com mais promoções, com mais conteúdo, tentando ser melhor, e nós esquecemos que essa busca constante não é pelo que eu possuo, é por quem eu sou. É aquilo que está dentro de mim, não é aquilo que está fora de mim, que me traz sentido para viver, que me traz proposta, que me traz conteúdo. Enquanto eu estiver buscando as coisas de fora, para eu ser alguém, eu ainda continuo no nível do supérfluo. Por quê? Porque a grande necessidade da nossa vida é encontrar uma razão pela qual nós entendemos exatamente o porquê estamos aqui e a quem pertencemos. E eu vejo que nós estamos tão distraídos, estamos tão tomados de outras necessidades, fajutas e mentirosas, que nós nem demos atenção àquilo que realmente está faltando no nosso coração. A gente foi pegando, e esquecemos daquilo que realmente está faltando no nosso coração. E eu pergunto para você, você já foi em vários lugares e ainda não encontrou?
já deitou em várias camas e ainda está vazia? Você já conquistou muita posição e aquilo que você imaginava, mas isso não resolveu nada, ainda sente aquele vazio no seu coração? Você já se cercou de pessoas e ficou popular e ainda sente esse vazio? Você tem talvez um dos corpos mais bonitos e mais atléticos, e mesmo assim o coração ainda está vazio? Você sente que as pessoas te respeitam por aquilo que você conquistou como posição social, mas mesmo assim no seu coração ainda você é vazio? Você conseguiu chegar ao lugar que você imaginava e ainda assim se sente vazio? Você não está sozinha nessa, você não está sozinho. Essa é a busca de todo ser humano. O problema é quando a gente deixou o marketing atrapalhar a nossa referência, e quando nós disfarçamos as nossas necessidades com outras futilidades da vida. A grande questão é como lidar com isso, porque o tempo todo nós estamos em busca de identidade e algo para crer. São essas duas coisas que movimentam o ser humano, nossa identidade e algo para crer, no qual nos podemos apoiar. E por que eu escolhi não, por que o texto de Isaías 55 veio tão forte junto com essa palavra do supérfluo não satisfaz? Por quê? Porque o povo de Israel estava exilado há muitos anos na Babilônia. E eles estavam sofrendo uma profunda necessidade. Eles não estavam apenas com uma síndrome de escassez. Eles estavam, de fato, vivendo uma experiência de privação. Privação da terra, privação da comida, da cultura, da religião. Eles estavam nessa situação. E aí chega alguém, um dia, em algum lugar, e apresenta a notícia do que aconteceu lá em Jerusalém. Jerusalém é a cidade deles, em Judá. Eles estavam em Babilônia, na Mesopotâmia. Alguém chega e diz a notícia para eles: vocês estão sabendo? O quê? Rapaz do céu, destruíram Jerusalém, quebraram os muros, destruíram o templo. Rapaz, os portões foram quebrados, não tem mais volta. Como você acha que eles se sentiram naquele lugar? Como você acha que eles receberam essa mensagem? Não tem mais volta. Deixa eu atualizar a mensagem para ficar mais claro para você e para mim. Hoje nós estamos sofrendo com a crise da pandemia causada pelo coronavírus. Se eu chegasse aqui e falasse para vocês: pessoal, acabei de ver no noticiário que o coronavírus não tem cura, nós vamos viver em máscaras e isolamento social o resto da nossa vida, o que você colocaria na sua rede social? Para quem você ligaria? O que você faria? Quais seriam as suas conversas nas rodas entre os amigos? O que de fato valeria a pena para você? Como seria a sua vida a partir dessa referência? Nosso sofrimento não vai acabar, gente. Nós vamos usar máscara o resto da vida e vamos ficar em isolamento o resto da vida, porque não tem cura. Você já pensou uma notícia dessa? Era o que Israel estava recebendo, queridos. Quando alguém chega e fala para eles: vocês não têm casa para voltar. Mas espera aí, a gente imaginava que ia passar isso. Não, já destruíram o muro, já quebraram o templo, já acabou a cidade. Não tem mais nada lá, é só fumaça e ruínas. Como esse povo reage a essa informação? O que eles precisam saber? Talvez deram de ombros e falaram: vamos seguir a nossa vida, vamos agora fazer as coisas aqui, vamos tentar dar um jeito. Como que eles reagem à informação da profunda necessidade de voltar à sua terra? Com certeza da pior forma possível. É por isso que Deus tem que falar com eles, é por isso que Deus tem que falar comigo, é por isso que Deus tem que falar com você. Porque nós recebemos notícias, temos experiências, mas nós precisamos que Deus fale conosco, para nos tirar da superficialidade, da banalidade, e nos trazer para a profundidade, que nos faça conhecer a sua palavra transformadora. E olha o que Deus tem que falar para esse povo, que está em necessidade, que está agora perdido, e que está precisando ver o que é o essencial na vida deles. Quer ver? Isaías capítulo 55, o versículo de número 1. Eu quero só fazer uma aplicação. Você viu que grande parte da nossa palavra foi contextualizar, e agora eu quero gastar alguns minutos apenas para aplicar esse texto ao nosso coração. O texto diz: venham. Eu vou ler igual, eu vou aproveitar o tempo para depois não ter que ler novamente. Eu vou ler igual deveria ser lido esse texto, tá bom? Venham! Todos vocês venham, venham, os que estão com sede venham, mas venham agora. Água, venham as águas, águas tranquilas, cristalinas, águas refrescantes. E vocês que não possuem dinheiro, venham, vocês que não têm dinheiro algum, venham, venham. Comprem e comam, comprem e se esbaldem, compram e aproveitem, venham, comprem vinho, comprem leite, comprem tudo sem dinheiro e sem custo nenhum.
Deus precisa fazer uma propaganda para Israel, para dizer para eles: o que vocês estão buscando, eu tenho. Jerusalém está destruída, vocês não têm para onde voltar, mas eu tenho o que vocês precisam. E é o que Deus está dizendo para você, é o que Deus está falando para mim. Nós não temos talvez o que queremos, a nossa síndrome de escassez nos lançou para a necessidade constante, as nossas circunstâncias estão nos privando de muitas coisas, o nosso vazio existencial está nos jogando em várias camas, em várias mesas de bares, em várias propostas financeiras, mas a grande verdade, irmãos, a grande verdade é que Deus está dizendo: venha, que eu tenho para você o que você anda procurando. Eu tenho para te dar aquilo que o seu carro, sua casa, seu patrimônio não pode dar. Eu tenho para te dar aquilo que as circunstâncias não podem te oferecer. Eu tenho para te oferecer aquilo que o seu coração não pode encontrar. Eu tenho, venha. E Deus é o propagandista dessa noite, nesse lugar, dizendo: venha. Venha, porque você está procurando e olhando para coisas que não podem te satisfazer, são banais, supérfluas e desnecessárias. Ah, pastor, mas dinheiro é banal e supérfluo. Ah, pastor, mas a saúde é banal e supérfluo. Ninguém está dizendo que essas coisas são desnecessárias, só estamos dizendo que elas não são essenciais. Nós só trocamos o lugar delas, nós só substituímos a posição correta que elas deveriam estar. E nós estamos aqui para falar: venha. Deus está oferecendo para você o que o seu coração tem buscado há tantos anos. Tantos e tantos anos. E o texto não para por aqui, o texto continua no versículo de número 2. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Vocês estão correndo para todos os lugares, gastando seus esforços, seu dinheiro, seus recursos, sua saúde. Vocês estão gastando tudo para aquilo que eu tenho para oferecer para vocês, que é o melhor. Onde vocês estão com a cabeça? Deus está perguntando isso para você que assiste pela internet. Onde você está com a cabeça? Se Deus tem a mais fina e mais pura refeição, comendo com os porcos, tentando se saciar com lavagem. Oh, meu filho, sai desse chiqueiro. Esse lugar não é para você. Deus tem a fina refeição, um banquete de príncipe que Ele ofereceu para você, e você se submete a viver como um maltrapilho. Venha, venha, disse Deus. Ele convida cada um de nós, queridos. Convida cada um de nós e da melhor maneira possível. E não poderia ser uma oferta melhor do que essa, porque quando alguém vai dizer para você assim: rapaz, eu tenho um carro lá e queria desfazer dele, você pergunta: quanto custa? Ou rapaz, tem uma casa lá e eu queria estar precisando, e quanto custa? Rapaz, eu tenho um sapato lá e não sei o que, quanto custa? Tudo na nossa vida é relacionado a quanto custa. Mas olha o que Deus diz para o povo, no versículo 3: deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva, e farei uma aliança eterna com vocês, e a minha fidelidade prometida a Davi. Pode vir que a minha aliança com vocês é uma aliança gratuita. Então, eu queria aplicar para vocês agora, para nós aliás, esse texto em 3 partes. Em apenas 3 minutos, eu quero colocar isso para você. Primeiro, você já aprendeu, e vai ser redundante de novo, e eu já aprendi isso: o supérfluo não sacia. Você pode bater para todo lado, mas o vazio ainda ficará no seu coração. Eu acredito que foi Fyodor Dostoiévski que disse, que é dele, originária essa palavra. Ele disse: no coração do homem existe um vazio tão grande, que só Deus pode caber lá. No coração do homem há um vazio que é do tamanho de Deus. Então eu quero dizer para você com muita reverência, muito respeito, muita admiração pela sua busca. Eu não questiono a sua busca. Eu não questiono as portas erradas que você bateu, os lugares inapropriados que você visitou. Eu não questiono. Eu sei que você está em busca. Mas a questão é: você buscou no lugar certo? Porque esse vazio no coração não tem outra resposta a não ser Deus. Agora eu posso falar de Salomão. Salomão escreveu 12 capítulos do Eclesiastes para falar que tudo é correr atrás do vento, que tudo é fumaça, vapor. Para chegar no capítulo 12 ele dizer assim: o que vale a pena é tema a Deus. O que vale a pena nessa vida é colocar aqui, do tamanho do seu coração, do tamanho do seu vazio, colocar a presença de Deus. Supérfluo não sacia.
Supérfluo não sacia. Nós não buscamos as coisas para ter Deus, nós buscamos a Deus e as coisas vêm. Por isso que Jesus colocou as coisas em ordem. Ele disse em Mateus 6,33, busquem primeiro o quê? O reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. Essa é a ordem lógica das coisas da vida, queridos. Esse deveria ser o padrão da nossa existência. Buscar o reino, buscar esse vazio preenchido, e as demais coisas, nós não vamos nem sentir falta delas, sabia? Quando elas estiverem lá, rapaz, que bom, eu tenho isso, vou agradecer a Deus. Aliás, o Salmo 23 é tão interessante, tão impressionante em relação a isso, tão forte, que ele é traduzido de uma maneira errada no nosso português. Não sei se no inglês também, ou em outras línguas, mas a verdade é que o original é a seguinte. Você conhece o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse texto, queridos, é um texto, no mínimo, contraditório. Por quê? É mais ou menos a linha mercadológica de vida. Se o Senhor é meu pastor, né? O Senhor é meu pastor, então eu não posso ter falta de nada. Ele tem que me dar tudo. Ele tem que dar dinheiro, ele tem que dar beleza, ele tem que dar sucesso, ele tem que dar patrimônio, ele tem que dar privilégio, ele tem que me dar, aquela teologia da prosperidade, eu tenho que ser cabeça e nunca cauda, eu tenho que estar sempre em primeiro e nunca em último. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, sou filho de Deus. Mas a tradução do Salmo 23 original é a seguinte: se o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Você entendeu como muda? Se eu tenho Ele, as demais coisas não me fazem falta. Talvez seja isso que esteja faltando no nosso coração, para a gente ficar mais em paz com Deus e com a presença do Espírito Santo. Porque se Ele habita em nós, as demais coisas vão ser acrescentadas. E se não forem, não faz diferença, porque eu já tenho o que é mais essencial na minha vida. Segundo, supérfluo não sacia e esforço não satisfaz. Nós vivemos numa sociedade meritocrática. A gente julga as pessoas pelo que elas fazem e como elas correspondem à nossa necessidade. Você fez por merecer, então você merece estar onde está. Não estou dizendo que isso seja um padrão equivocado, eu vou cruzar o braço e esperar que os outros trabalhem por mim. Eu só estou dizendo que isso transferiu para a nossa relação com Deus. A gente acha que com Deus também é da mesma forma. Que a gente vai se esforçar para agradar a Deus e de que alguma maneira Deus tem que responder a nós. Então a nossa atitude é a seguinte: Senhor, o Senhor viu que eu devolvi o troco lá na padaria, né, Senhor? O Senhor está vendo como é que eu estou. O Senhor viu, né, que a hora que mandaram aquele vídeo da pornografia, eu excluí, Senhor. O Senhor viu como eu estou bem. O Senhor viu também que, nossa, veio na minha boca para falar sogra, mas eu falei, Senhor, me ajude, e não falei. Você viu como eu estou melhor, Senhor? O Senhor viu que eu queria falar mal do meu marido para minha amiga, mas eu estou me controlando. Você viu como eu estou boazinha, Senhor? O Senhor viu que como eu estou obedecendo meus pais, estou até lavando a louça agora na pandemia. Ô, Senhor, o Senhor viu como eu estou bom, então faz alguma coisa por mim. Que Deus é esse que tem que retribuir a nossa bondade? Que religião é essa que a gente vive, queridos? Que cristianismo é esse que não existe? Na Bíblia, pelo menos, mas existe no nosso mundo social. É o cristianismo que Deus é obrigado a corresponder aos meus méritos. Se eu sou bom, Ele tem que fazer algo por mim. Porque se Ele não fizer algo por mim, é porque Deus não é bom. Porque eu sou bom o suficiente para receber bênção. Querido, se Deus fosse tratar a gente pela nossa miséria, se Deus fosse tratar a gente pelo nosso mérito, a gente estava perdido. Porque a hora que você estava de joelho lá falando assim, Senhor, o Senhor pode me dar uma benção aí, porque eu tenho sido uma benção essa semana, não tenho pensado coisas ruins, não tenho acessado pornografia, olha só, Senhor, como eu tenho feito com boa generosidade, eu até usei um pouco do meu dinheiro para dar oferta na igreja, Senhor, olha só, Senhor, o Senhor pode me abençoar naquele negócio que eu quero fazer, naquela coisa que vai, aí Deus olha para você e fala assim, rapaz, a lista que você tem contra você é muito maior do que o que você tem ao seu favor. E sempre vai ser, queridos. Não é porque eu estou aqui como pastor pregando para você que a minha lista de bondade é maior do que a minha lista de bondade. Sempre a minha lista de maldade vai ser maior. E você acha que pastor é santo. Que nem uma auréola na cabeça, só falta levitar na igreja. Queridos, nossa ficha criminal é pesadíssima. Se Deus tratasse pelo nosso mérito, quem subsistiria, disse Davi? Quem ia sobreviver? Mas Deus não trata pelo mérito, Deus trata pela paternidade, pela bondade que Ele tem. Deus trata pela graça. Por isso eu digo para você, se nós estamos querendo nos esforçar para alcançar algo de Deus, nós estamos no caminho errado. Porque eu tenho 2 crianças lá em casa. Você imagina se os meus filhos chegam para mim e falam assim, pai, nós estamos tirando o prato depois da refeição, nós temos obedecido o Senhor, nós temos
né, arrumado a cama. Agora, pai, é hora de a gente ganhar o PlayStation, certo? Pai, agora é hora de a gente ganhar a bicicleta nova. Pai, agora é hora de ganhar um iPhone, porque a gente tem feito por merecer. Se os meus filhos me obedecem para tirar algo de mim, e muitos pais têm caído nesse drama, se os meus filhos me obedecem para tirar algo de mim, eles não me amam. Eles amam as coisas que eu posso dar a eles. E como pai, eu posso garantir para ele e para ela, como filhos, vocês terão tudo o que eu posso dar a vocês. Todo o conforto que eu tiver, vocês terão. Toda a bondade que eu tiver, vocês terão sobre a vida de vocês. Todos os recursos que eu tiver, também será lançado sobre vocês. Vocês têm a garantia de que vocês serão abençoados pela minha paternidade. Vocês não precisam fazer nada para provar isso. Porque se os meus filhos me obedecem para tirar algo de mim, eles não me amam. Eles estão fazendo negócio comigo. E quantos filhos de Deus estão fazendo negócio com Deus na igreja? Na igreja. Fazendo troquinha com Deus para ver se Ele dá alguma coisa que a gente está procurando. Nossa, agora essa semana eu tenho uma coisa feia para resolver. Eu preciso ir na igreja. Tem gente que vem na igreja no domingo para ter a semana da segunda abençoada. Tem que ir na igreja no domingo, pelo amor de Deus, senão minha semana não rende, não vai. Queridos, isso aí pode ser catolicismo, espiritismo, islamismo, mas isso não é cristianismo. Deus não abençoa você porque você é bom. Deus não abençoa porque você se esforça. Deus abençoa porque Ele é bom. Deus abençoa porque Ele já se esforçou na cruz. Deus abençoa porque Ele é abençoador e ponto final. Agora tem gente que lida com isso de dupla maneira. O moralista que diz que eu tenho que obedecer regras para Deus ser bom para mim. E o liberal que fala, uhul, então eu posso agora curtir, Deus vai me abençoar de qualquer maneira mesmo, né? Então bora para a balada, bora para a bagunça, bora para a vida. Aí você é aquele filho mal criado, mal agradecido dentro de casa. Que você olha para o seu filho e fala, filho, filha, você não precisa lavar a louça para você ter as coisas, para ter comida, roupa, para ter cuidado de casa. Você não precisa fazer as coisas, você faz porque você é o nosso filho. Você faz porque você ama a sua casa. Aí, de repente, eu falo para ele, filho, você não precisa mais lavar a louça para ter as coisas, porque o papai vai dar as coisas que vocês precisam. Aí meu filho fala, não, pai, não. Uhul, rebelião, rebelião, rebelião. E joga travesseiro, e joga cobertor, e deixa sapato jogado, e vai lá e tira, e joga para a beirada, e deixa o negócio ferver. E a casa vira aquele negócio, Aí eu olho para ele e falo assim, filho, o que você está fazendo? Ué, pai, você disse que eu não preciso obedecer para ter as coisas. Tem muito crente desse jeito, é crente mal criado, é gente que não ama a Deus e está para fazer negócio com Deus, e sabe o que ele faz? A hora que Deus fala, você não precisa me obedecer porque eu sou abençoador, não é a sua bondade, é a minha bondade, ele joga tudo para o ventilador e quer agora sair curtindo a vida. Isso não é filho, não aprendeu ainda o que é filho, porque filho ama, filho faz, filho agradece. E por fim, como a conversa foi longa demais, eu só quero aplicar para você que o que é suficiente para nós é a presença de Deus. E nesse texto, a presença de Deus, ela se aparece em 3 maneiras. Ela é imperativa, ou seja, é uma ordem. Não depende de Deus, depende de você. Venha. Esse imperativo é você tem que ir, não é Deus tem que ir. Ele já fez tudo por você. Agora é a sua vez de ir, é você que avança. Segunda ordem, né? Ou melhor, segundo tripé aqui, ela é democrática, ela é para todo mundo, queridos. Mas não para mim, porque você não conhece meu passado, pastor do céu. Você não conhece minha vida, você não sabe como eu sou. Pois é, né? Essa palavra diz, venham, venham o pobre, venham o rico, venham o branco, venham o negro, venham o amarelo, venham o indígena, venham o africano, venha o homem, venha a mulher, venha a criança, venha o adulto, venha o adolescente, venha o velho, venha quem quiser. É democrático. A bênção de Deus é para você, é para você, é para você, é para nós. Esse convite de vir e comer a pura refeição, a fina refeição, queridos, fina refeição, eu imagino que é. Meu Deus, o que Deus tem para dar para nós? Primeiro, é imperativo, você tem que ir. Segundo, você tem que entender que é para você e isso não faz acepção de pessoas. E por último, ela é gratuita. O que eu mais gosto nessa palavra, que Deus fala, venha sem dinheiro. No mundo capitalista, olha que a Bíblia, esse texto foi escrito há 2.800 anos atrás. Não tinha socialismo, não tinha capitalismo, não tinha nada disso. E disse, venha sem dinheiro comprar. Como Deus é maravilhoso. Sabe por que Ele fala que você pode comprar sem dinheiro? Não é porque não custa nada, é porque Ele já pagou tudo na cruz do Calvário. Ele já pagou tudo. Você quer vida, você quer paz, você quer alegria, você quer realização, você quer propósito, você quer salvação, quer eternidade, já está tudo comprado, você só tem que buscar, é gratuito. Deus já deu, Deus já ofereceu.
Deus já abençoou você. Quando Jesus subiu na cruz do Calvário para morrer por nós, Ele disse: está pago, agora é tudo gratuito. Essa noite, eu tenho falado a corações que são supérfluos, que têm dedicado a sua vida a buscar coisas que são passageiras e que a traça vai corroer, e que os filhos vão brigar por herança, e que as pessoas não se lembrarão logo quando ela partir. Pessoas que têm dado a sua vida para correr atrás de coisas que não trazem conteúdo e não impactam corações. Então o Senhor quer dizer para você, essa busca incansável é legítima, mas na verdade, ela só está batendo na porta errada. A porta certa é a porta de Jesus Cristo. Deixe Jesus entrar, deixe Jesus preencher o coração, e deixe Ele mostrar para você que a graça dEle, ela é gratuita, maravilhosa, e tudo que nós precisamos é a presença dEle. Porque você pode ter tudo o que você quiser na vida, mas se você não tiver Deus, você ainda continua tendo nada. Você pode ter tudo que o dinheiro pode comprar, e são muitas coisas, né? Muitas coisas. Mas se você não tiver Deus, você continua tendo nada. Talvez seja por isso que o buraco do coração seja tão grande, ainda depois de uma transa, ainda depois de uma balada, ainda depois de uma bebedeira, ainda depois do carro novo, da casa nova, da casa na praia, da viagem no exterior, e assim vai, da beleza, do botox. E acabou meus exemplos. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé, fechar os seus olhos enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Lembrando que ao finalizar esse culto, as crianças ficarão com a tia Jujuba. Então não deixe as crianças saírem da sala, porque a ministração é para elas assim que nós encerrarmos esse tempo de ministração aqui. Eu quero que você pergunte ao seu coração: a superficialidade das pessoas me constrange? Eu tenho sido uma pessoa superficial e supérflua? As coisas que o mundo diz que tem valor, mas que Deus diz que não tem valor nenhum, tem tomado mais o meu coração? Ou eu tenho admitido no meu coração de que o reino é essencial, a face de Deus é principal, e tudo que me importa é ter Deus no coração, porque as demais coisas, se forem acrescentadas, eu agradeço. Se não forem acrescentadas, eu nem percebi que eu não as tinha. Ah, meu Deus, que palavra é essa ao nosso coração, Pai? Seja o pastor desse homem, dessa mulher, em nome de Jesus. Oh Deus, eu me comovo com essa pessoa que tem batido em tantas portas, porque eu sei que ela não faz por querer. Eu sei que ele não é um pecador inveterado, eu sei que ela não é uma rebelde, Senhor, Pai, mas está batendo na porta errada. Oh Deus, em nome de Jesus, mostra essa noite, através desse vídeo onde ele chegar, através dessa palavra dos corações que aqui estão presencialmente, mas mostra que, oh Deus, a busca é legítima, mas a porta é errada. A busca é legítima, mas a porta é errada. Você justifica dizendo, eu posso, eu vou, eu consigo, mas Deus está dizendo, a porta ainda continua sendo errada. A minha presença satisfaz, a minha bênção não acrescenta dores, a minha graça te sustenta, e a minha graça é melhor do que a vida. A graça de Deus sobre nós é melhor do que a vida. E quando Ele for o seu pastor, meu irmão, minha irmã, você não sentirá falta de nada. Se vier, você agradece. Se não vier, você nem perceberá que não veio, porque você já tem tudo o que precisa, a presença do Espírito Santo. Oh Deus, enche-nos essa noite, mostra a tua face, porque nada mais importa ao nosso coração, nada mais importa a nossa vida, nada mais importa senão a tua presença. Venha sobre nós, renova a nossa vida, porque nós queremos o Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória, e então eu correrei pra te encontrar. E então me lançarei no teu olhar.
Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido, e nos entregamos totalmente, totalmente. Que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória, e então te encontrar. Corra para os braços daquele que quer te encontrar. E então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Diga mais uma vez, mostra-me. Mostra-me tua face. Nada mais importa, Senhor, se o Senhor é o centro. As periféricas não importam mais. Nós nos rendemos à tua presença. Eu estou e eu me entrego totalmente. Senhor Jesus, eu oro com pessoas essa noite que tem um buraco na alma, no coração. O Senhor entra com a tua presença, sacia essa fome interior, satisfaça essa sede da alma, Senhor. No nome de Jesus, mostra que o Senhor é tudo o que ela vem procurando e tudo o que Ele vem procurando. Mostra isso para nós essa noite, que a religião não pode nos distrair, que a doutrina não pode tirar os nossos olhos de Ti, Senhor. Que tudo que nós precisamos é a bênção, é a Tua glória, é a Tua amizade, é a Tua companhia, é a filiação em Cristo Jesus, é o direito, a herança, a garantia da eternidade. É tudo isso que nós buscamos, ó Pai, em Tua presença. Senhor, visita a Tua igreja com a sensação de que nós estamos plenos quando estamos com a Sua presença, e comunica esse vazio do coração que ele já está preenchido em nome de Jesus, com a presença de Cristo, Senhor. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Tenha uma boa semana. Jesus é o centro da nossa vida. Assim na terra como é no céu, que seja aqui na terra como é no céu, que seja aqui na terra como é no céu.
Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Crianças, hoje vamos falar da importância dos papais. Mas antes, quero mostrar uma coisinha aqui para vocês. Olha só. Essa aqui é uma pipa. Você já soltou pipa? Olha essa que colorida, que bonita, não é verdade? Você já reparou como a pipa funciona? Voando lá no céu, a pipa depende de alguém para segurar a linha, não é verdade? Porque senão, se não tiver alguém para segurar a linha, puxando e soltando, a pipa não vai ter direção e pode até, se perder e ir embora. Assim como a pipa depende de alguém para segurar a linha e orientar a direção certa, você também precisa e é dependente de pessoas que te amam e que vão te ensinar, te corrigir, te ajudar a fazer as escolhas certas durante sua vida, como o papai faz. Na Bíblia diz, em Provérbios 1, versículo 8, meu filho, escuta o que o seu pai te ensina. Pois é. Precisamos ouvir o que o papai tem para nos ensinar. E como os bons filhos, devemos ser obedientes. Porque o papai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e orgulhoso. O papai é muito importante na vida do seu filho ou filha. O bom pai dá proteção, segurança e é sempre um bom exemplo. É isso aí, galerinha. E nós, pequeninos ou grandões, somos dependentes do nosso Pai maior, que é Jesus. Ele nos dá sempre a direção certa. E não devemos esquecer de fazer a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Que Deus, em sua infinita bondade e graça, abençoe todos os papais que estão aí assistindo a Tia Jujuba, que vocês possam ser sacerdotes do lar e que possam dar o que os seus filhos necessitam, que nada mais é que atenção. Assim, eu termino o programa de hoje, já ansiosa para o programinha de terça-feira. Ok, galerinha? Tchau!